Olá a todos, seja muito bem-vindo a mais uma aula. E nessa aula nós vamos continuar falando sobre a biblioteca Inquiripy, tá? Eu tô aqui com a documentação aberta só para nós ver até onde nós já chegamos, tá? Bem, bora lá. Utilizando a biblioteca Inquiripy, usando a API Inquire, nós percorremos toda a parte de prompt e de personalização. Então, nós finalizamos toda essa parte. Depois, nós fomos para a parte de prompt. E aí, nós também vimos todas as partes de prompt, tá? Então, nós vimos toda essa parte de prompt utilizando a API prompt, tá? Vimos aí as suas diferenças também. Bem, na aula passada, nós passamos para o validator, tá? E eu falei que eu ia fazer uma única aula, né? Porque eu não achava que existe uma necessidade de ter mais de uma aula só para o validator. Então, ontem nós passamos pelo validator, expliquei, né, como ele funciona, o que ele espera receber e como exibir o erro, né, a mensagem de erro para o usuário. Bem, então, nós já finalizamos aqui as três API, Inquire, Prompt, Validator. Agora nós vamos para o separator, tá bom? Que também vai ser uma única aula e bem rápida, porque o separator ele não tem nenhum, assim, nada assim, gente, de tão complicado para se entender. Ele é muito simples de usar. Então, vou fazer aqui uns 3 ou 4 exemplos e vocês já vão entender que isso se repete para os demais, tá? E por fim, depois, né, a gente vai sobrar somente esses dois últimos API, tá bom? Então, estamos aí na reta final, tá? Então, quem me acompanhou aí desde o começo, estamos vencendo, viu? Passamos aqui por todas as partes aqui da documentação. Bem, dito isso, bora para a aula, tá? Bem, para quem está chegando agora, né? Para você utilizar a biblioteca Inquiripy, é necessário fazer a instalação da mesma, tá? Então, abra aí o seu terminal, tá bom? Rode esse comando pip install Inquiripy e ele vai estar instalando na sua máquina essa biblioteca. Se você é igual eu, que não gosta de instalar na máquina, mas sim no ambiente virtual, você deve criar seu ambiente virtual, ativar seu ambiente virtual para depois, então, estar fazendo a instalação da biblioteca no seu ambiente virtual. Ah, Jéssica, rodei esse comando, eu criei meu ambiente virtual. Fui rodar para ativá-lo e deu erro no terminal. Bem, porque não tem a permissão no seu sistema dado para isso. Como é que eu faço? Tem um vídeo aí no meu canal, tá bom? Que eu explico como criar e ativar o ambiente virtual. E eu mostro lá como é que ativa no sistema operacional. Bem, dito isso, todo mundo já com a biblioteca instalada, podemos ir para a aula, tá? Então, nós já temos aqui a nossa pasta aqui do prompt, nossa pasta do validator. Agora, nós vamos ter aqui a nossa pastinha do separator, tá? Que eu falei que vai ser uma única aula, então vou criar aqui um arquivo chamado main.py. Único arquivo para uma única aula, tá bom? Primeira coisa, vamos entender o que é o separator, tá? Bem, no Inquire, gente, Inquiripy, o separator ele é um tipo especial de, como eu posso dizer, de um item que a gente vai utilizar para criar uma linha separando visualmente, tá? Entre diferentes tipos de opções em uma lista, tá? Então, a gente vai ter lá nossa lista, né? Um menu interativo no nosso terminal e a gente pode utilizar o separator para poder criar, tá bom? Linha separadora, que vai ser essa linha, o quê? Uma linha visual, que vai estar separando o quê? As opções da nossa lista, tá? Bem, ele vai nos ajudar como, Jéssica? Ele vai nos ajudar a organizar, gente, melhor as escolhas, agrupando os itens, né? De uma maneira mais clara e legível. Tá. Como funciona essa função de separator, tá? A função separator, gente, né? O separator, enfim, ele não é uma opção clicável, tá? Então, você não vai estar dando ali a opção do usuário clicar nesse separator, tá? Ele é somente para dividir visualmente as opções. Bem, a gente vem trabalhando tanto utilizando a biblioteca Inquiripy, utilizando o Inquire, quanto usando o Prompt,
para poder fazer os nossos prompt, né? E nós utilizamos o separador. Então a gente viu que ele é só visual mesmo, tá? Não tem como o usuário ele escolher essa opção, tá? O separador ele é realmente só para poder fazer a parte visual, tá? Então ele vai ajudar a gente a poder agrupar as opções de forma mais clara. É isso que ele vai fazer, tá? E a gente usa ele dentro de onde? Dentro dos prompts, tanto do select ou list, tá? Lembre, gente, que no select você utiliza utilizando a API do Inquiry e o list você vai utilizar usando o API do prompt, tá? A gente vai ver aqui, tá? No relist, enfim, é neles que você vai usar o select. Tá, bora lá, vamos pra, tá? Biblioteca, que importamos, qual foi a biblioteca? KittyPy, tá? E fizemos lá a instalação da biblioteca em KittyPy. Nós vamos importar, bem, eu vou importar o Inquiry, tá? Vamos lá. Vou deixar aqui bem claro. O primeiro exemplo que eu vou fazer tanto utilizando o Inquiry quanto utilizando o prompt, tá? Para que eu vou fazer isso? Para que vocês possam ver que ele funciona do mesmo modo para ambos, tá? Os demais exemplos eu vou fazer só utilizando o prompt, tá? Então, eu vou mostrar que tem como ser feito em ambos e como é feito, tá? E aí, vocês vão saber como fazer tanto utilizando o Inquiry quanto utilizando o prompt, tá? Por que eu não vou fazer todos os exemplos, um tanto para o Inquiry, um tanto para o prompt? Porque, gente, então a gente vai gastar muito tempo. E não, a aula não é. Hoje nós estamos fazendo aula para aprender a utilizar o API do Inquiry ou o API do prompt. Isso a gente já passamos por cada um deles. Nós já vimos, você já sabe como funciona. Nessa aula, em tudo é aprender o separator, tá? Que vocês também já conhecem. Realmente é só para focar nele, tá? Então, bora lá. Eu vou fazer as importações da biblioteca que eu vou utilizar, tá? Então, eu vou utilizar o Inquiry, da biblioteca InquiryPy, importando o Inquiry, da biblioteca InquiryPy, importando o prompt, e da biblioteca InquiryPy, do separador, eu vou importar o separador, tá? Bem, vamos lá. O que eu estou fazendo? Importando o módulo Inquiry, tá? Da biblioteca InquiryPy, que vai nos permitir o quê? Criar perguntas interativas no terminal. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou importando a função prompt da biblioteca InquiryPy, que vai permitir o quê? Criar perguntas interativas no terminal. Ambos permitem a mesma coisa, tá bom? Bem, agora o que eu estou fazendo? Eu estou importando o separador, tá? Da biblioteca InquiryPy, que vai nos permitir o quê? Adicionar separadores visuais entre as opções. Como é que eu vou fazer isso, tá? Utilizando o Inquiry. Bem, eu vou criar uma variável chamada resposta, que eu vou atribuir para dentro dela o quê? A opção que o usuário ele vai escolher, tá? Bem, vou então chamar aqui o nosso módulo Inquiry, e aí eu vou passar aqui que eu quero que o select, tá? Vou olhar aqui e vou ver o que ele espera receber. Ele espera receber a mensagem, né? Que vai ser exibida para o usuário e uma lista de perguntas, né? Com as opções de pergunta. Então, é isso que nós vamos passar. A mensagem: qual linguagem de programação você prefere? Essa é a mensagem que vai ser exibida para o usuário. Mas eu tenho que passar também a lista, tá bom? Então, a lista de opções disponível para seleção. Então, eu vou dizer para ele, olha, nós temos Python, nós temos Java, Script. Aí eu vou colocar o quê? Separador. Para separar, tá bom? Ele vai adicionar o quê? Um separador visual para organizar melhor as opções. E aí eu posso olhar ele, entendeu? Olhar que ele é o quê? Uma classe chamada separador, que ele, se eu não passar nada, ele vai fazer o que para mim? Ele vai colocar 15 vezes uma setinha, tá bom? Sinalzinho de menos na minha tela. É isso que ele vai fazer, tá? Bem, bora pro próximo. Temos a linguagem C++, temos Java. E vamos colocar o quê? Outro separador, tá? Vamos criar outra linha aqui visual para o usuário, tá? Temos Hub,
Tendo aqui a nossa pergunta, basta a gente fazer o quê? Um execute, tá? Para poder executar. Bem, vou dar um print. Linguagem, linguagem escolhida. Está dentro de onde tem a nossa variável resposta. Bem, bora lá, vou passar aqui rapidinho, tá? Explicando, tá, gente? A primeira coisa que eu tô fazendo, e tem um erro aqui, deixa eu ver qual é o erro. Que não tem uma vírgula aqui. Bora lá? A primeira coisa que eu estou fazendo, eu estou criando uma variável chamada resposta que vai armazenar a escolha do usuário, tá? Bem, o que eu estou fazendo? Eu estou definindo, tá? A mensagem da pergunta que será exibida ao usuário. Depois eu estou definindo uma lista de opções disponível para a seleção. Então, eu tenho a primeira e a segunda opção disponível, tá? Depois eu tenho aqui um separador, que eu estou adicionando um separador visual, tá? Para organizar melhor as opções. Depois eu tenho a terceira e a quarta opção. Depois, de novo, eu estou adicionando o separador, né, visual. Depois eu tenho o quarto e o quinto, a quinta e a sexta opção disponível, tá? Eu executo, isso vai aparecer no nosso terminal. O usuário ele vai escolher a opção e o que ele escolher vai ser atribuído para dentro da nossa variável resposta, tá? Feito isso, o que eu faço? Eu vou exibir, tá bom, no nosso console, a mensagem de linguagem escolhida, contendo o que? Resposta, a opção que o usuário escolheu aqui dentro da nossa variável resposta. Bem, é bem simples, é isso que está fazendo. Bora lá. Pronto. Eu tenho aqui separação visual, tá bom? Que eu falei que aqui dentro, se eu não passar nada, ele vai passar para nós o quê? 15 sinalzinho de menos. E aqui nós temos 15 sinalzinho de menos, tá? Então, temos aqui Python, Java, separando, o separador aqui nos separando entre eles, C+, Java, C+, Java, outro separador, Ruby e Switch. Bem, eu posso aqui escolher, tá? Eu posso chegar aqui e escolher Python. Linguagem escolhida, Python. Pronto, tá funcionando. Bora lá. Como é que eu faço isso utilizando o prompt, tá? Bem, o prompt, você sabe como é que funciona. Bora lá. Vou criar uma variável chamada pergunta, que eu vou atribuir para dentro dela uma lista de dicionário, tá? Um dicionário é onde a gente define o nosso tipo de pergunta. Então, qual é o tipo? E aí, lembre-se, no inquire, nós usamos o select. No prompt, nós usamos o list, tá? Eu vou escrever aqui e aí eu explico para vocês o que está acontecendo, embora que quem está acompanhando as aulas sabe o que está sendo feito aqui, né? Essa parte aqui você já sabe fazer de có e sutiã. Eu vou copiar daqui, gente, porque eu não sei porque eu estou escrevendo, sendo que só eu copiar daqui, que é a mesma coisa. Uma vírgula aqui. Vou descomentar isso aqui. Isso aqui vai ser chave. E esse aqui é o valor. E aqui não é igual, que chave se dá por 2 pontos. E esse aqui é o valor da chave. Opa, tentando subir, não estou conseguindo. Pronto. E aí, vou criar uma variável chamada resposta, que eu vou atribuir, chamando nosso prompt, que vai exibir, né, a nossa pergunta para o usuário, que está dentro da nossa variável pergunta. E aí eu vou pegar a resposta acessando na nossa variável resposta, tá? Então, eu vou dar aqui um print, linguagem escolhida, como é que eu acesso?
Pegando aqui nossa variável resposta, acessando a chave que eu defini ela aqui, lista embaixo. Já explico, tá, gente? Embora, né, que esse não é o foco, mas lógico que eu vou, né, gente, explicar como é que tá sendo feito aqui, caso seja a primeira aula de alguém, tá? Bem, quando a gente utiliza o prompt, a gente define, tá bom? O prompt a gente pode passar, gente, mais de uma pergunta dentro dele, tá? Diferente do inquire, tá? Que a gente pode ver que a gente já está atribuindo diretamente a resposta aqui, né? E a gente já passa aqui, né, a definição, já define, né, o que a gente quer dentro do próprio, do módulo inquire, ponto. E o prompt, né, que você está usando, nesse caso nós estamos usando o select. No prompt, não, tá? No prompt, você vai ter que passar uma lista de dicionário. Cada dicionário, tá bom? Por isso que a gente tem aqui uma lista de dicionário, e essa lista de dicionário a gente poderia estar passando aqui diretamente, tá? Para ficar organizado, a gente cria uma variável para atribuir essa lista de dicionário para dentro dela, tá? Bem, cada dicionário desse é uma pergunta. Nesse caso, a gente só tem uma única pergunta, tá? Bem, e a gente precisa definir o tipo, tá? Que nesse caso vai ser list, porque o prompt ele reconhece o list, mas ele não reconhece o select, tá? Então, o select no inquire e list no prompt, tá? Então, eu estou definindo que o tipo de entrada como uma lista de opções. Bem, depois que eu estou fazendo, eu estou criando o nome da variável, tá? Então, name, eu estou criando que é o nome da variável, o que vai armazenar a resposta. No message é a mensagem que vai ser exibida para o usuário, tá? E aqui no Shorts, a gente tem a lista de opções disponível para a seleção, tá? Bem, e novamente nós temos aqui duas linguagens, um separator, mais duas linguagens, outro separator e mais duas linguagens. Então, vai ser a mesma coisa do outro exemplo, tá? Bora rodar aqui. E a mesma coisa, tá? Então, você pode vir aqui, setinha para cima, setinha para baixo e escolher uma opção. Nesse caso, eu vou colocar aqui Java só para a gente poder ver que está funcionando, tá? Então, linguagem escolhida, Java. Pronto. Bora lá. O que mais a gente pode fazer, gente, com o separator, tá? A gente pode... E aí eu vou usar esse mesmo exemplo, não vou ficar criando outros, tá? Esse aqui serve para nós, porque o que realmente nos interessa é o separator, tá? Então, bora lá. A gente pode personalizar o separator, tá? Então, como é que a gente vai personalizar o separator, tá? A gente pode, gente, passar um texto específico, tá? Ou até mesmo usar, sei lá, um caractere especial para desenhar ali a nossa linha de separadora, tá? Por quê? Porque, como eu falei para vocês, primeiro a gente sempre olha o que é, né? O que a gente está usando. E a gente vê o que isso aqui é o que? É uma classe, tá bom? Qual é o nome dela? Separator, tá? Se a gente não passa nada, ele recebe o quê? Um STR. Ele está falando para nós que ele espera receber um STR. Um STR é o quê? Uma string, tá? Se nós não passar nada, o que é passado é 15 vezes o sinalzinho de menos, o que vai fazer o quê? 15 vezes o sinalzinho de menos na nossa tela, tá? Mas a gente pode vir aqui e passar uma string, como é que a gente define uma string em Python? Com aspas simples ou aspas duplas, tá? Bem, com aspas simples, eu vou poder chegar aqui e passar aqui, ó, asterisco, chegar aqui e passar jogo da velha, tá? E se eu rodar esse código, eu vou ver que nós estamos personalizando, tá? E eu posso vir também aqui e fazer o quê? Isso, ó, o jogo da velha, o jogo da velha embaixo, jogo da velha e asterisco em cima. E aí eu posso também fazer, tipo, 50 vezes, lembrando que o vezes se dá com o asterisco em Python, tá? Na linguagem de programação se dá pelo asterisco. E aqui eu vou colocar aqui 50 também, vezes jogo da velha. O que vai acontecer? Ele vai aparecer 50 vezes asterisco, 50 vezes jogo da velha, tá? Deixa eu rodar aqui de novo. Prontinho, aqui, 50 e 50 vezes, tanto o asterisco quanto o jogo da velha. E é assim que a gente personaliza, tá bom? O nosso separator.
É, E a gente pode, gente, utilizar o separator não só em list, tá? Nos demais front, por exemplo, no relist também. Ó, relist, tá? Então, a gente tem aqui um relist. Como é que o relist funciona? A gente pode escolher a opção clicando aqui no número correspondente, né? Então, se a gente clicar aqui o 5, já vai para o hub, tá? Então, e também podemos, lógico, usar a setinha para cima e para baixo. Bem, como eu disse, né, o intuito não é falar sobre os prompts, né, porque nós já passamos por cada um deles, mas sim falar sobre o separator, né. Gente, é isso, não tem muito o que falar sobre o separator, tá? Por isso, é, eu acredito que dá, né, para entender, é uma coisa muito simples, gente, né? A questão realmente só de você entender que você tem que importá-lo, tá? Então, da biblioteca InquiriPy ponto separator, você vai importar o separator, tá? E aí você usa ele é uma classe, então você vai chamar ele com letra maiúscula, tá? E aí ele espera receber uma string, tá? É isso. E aí você pode tanto estar personalizando, estar chamando ele sem personalizar, e aí ele vai vir com a sua própria personalização, que é 15 vezes o sinalzinho de menos, tá? E aí você pode usar para fazer aí as divisões, tá? Então a gente já trabalhou com eles nas nossas aulas, então vocês já viram, né, como a gente usou para poder fazer a separação, né? E nas nossas perguntas. Então realmente era só mesmo para focar nele aqui. Eu acredito que não tem muito segredo, né? Dá para entender e compreender como utilizar, né? Então muito obrigada, pessoal. Até mais e tchau, tchau!